Se você tivesse de férias com seus amigos e em um dos passeios acabasse preso com plantas carnívoras mortais, o que você faria? Com certeza a primeira coisa seria deixar o like e se inscrever no canal, pois nesse vídeo de Derrotando Filmes iremos acompanhar Amy e seus amigos tentando sobreviver a essas plantas assassinas. E eu vou apontar os erros cometidos, o que você não deveria fazer e tentar tomar as melhores decisões para derrotar as plantas devoradoras de humanos em As Ruínas. Esses coitados não imaginam que estão prestes a descobrir algo assustador. Amy e Stacy são melhores amigas que decidiram fazer uma viagem juntas e acabaram arrastando seus namorados Jeff e Eric. Em um certo momento, Amy acaba perdendo seu brinco na piscina e Matias, o típico talarico, estava a postos para devolvê-los e achar uma maneira de se aproximar da jovem. Então é exatamente isso que ele faz. Porém o cara não contava com os namorados guarda-costas, que decidem oferecer um drink para ele como agradecimento por achar os brincos. Com isso eles começam a conversar e perguntam a Matias se ele estava sozinho na viagem. Porém o cara conta que não, pois seu irmão saiu com uma garota que era arqueóloga e foi junto dela até um sítio arqueológico dos Maias descoberto recentemente. Porém apenas pessoas VIPs poderiam visitar a escavação, e aí ele se oferece para levar o grupo, já que iria até lá no dia seguinte, pois já era para eles terem voltado há horas, e mal sabe o pobre Matias que seus amigos tiveram um destino terrível. Ao anoitecer, todos se juntam para uma festa na praia, e Amy estava tão bêbada que começa a falar coisas constrangedoras de seu namorado na frente de todos. E ao perceber que a jovem não estava bem, Jeff tenta encerrar a noite, mas a garota queria ficar, então ele vai embora sozinho. E aí Amy aproveita o momento para pedir uma dança a Matias, que aceita ensiná-la. O problema é que Amy tenta beijá-lo mais de uma vez, só que graças aos amigos de Jeff estarem ali perto, ele pede socorro e o pessoal tira a Amy de cima do cara. Na manhã seguinte, Eric fala que aquilo que aconteceu na festa vai gerar uma baita briga entre o casal, mas como amiga dela, Stacy convence o namorado a não falar absolutamente nada. Em paralelo, Amy acorda passando extremamente mal por conta da cachaça e fala que não queria ir, pois sentia que ela não devia pisar naquelas ruínas. Mas Jeff a convence, já que ela amava tirar fotos, e aquele seria o local perfeito para pegar algumas imagens legais. Mais tarde, eles partem para o lugar. Chegando lá, o grupo pede ajuda para um senhor levá-los até as ruínas, mas o velho fala que lá não era um bom lugar, fora que tinham muitos perigos. Mesmo assim, o pessoal insiste, e depois de molhar a mão do sujeito, todos partem diretamente para suas mortes. Chegando na floresta, o motorista vai embora e deixa seu número com eles para que liguem quando quisessem ir embora. Mas Amy diz que isso não era uma boa ideia, já que não teria um sinal na floresta. Porém, Matias garante que seu telefone pegava, já que era mais atual. Perto da entrada, o cara também encontra o Jeep de seu irmão, deixando claro que ele ainda não saiu da mata, e possivelmente tem algo errado ali. Ok, esses jovens devem ser muito doidos para aceitar o convite de um cara estranho para ir no meio da floresta em uma ruína abandonada, onde aparentemente duas pessoas já desapareceram. Esse parece o pior tipo de passeio de fim de viagem que alguém poderia querer, e é mais ou menos assim que as pessoas param em banheiras de gelo sem algum órgão. Fora que todos que eles encontram dizem que o local é perigoso e uma terra ruim. E como não tem ninguém que conheça os locais como os ativos dessa terra, é extremamente importante ouvir o que eles têm a dizer. E o grupo deveria tentar achar mais informações sobre o que exatamente acontecia ali, pois poderia ser um local onde cartéis de criminosos se encontravam para vender suas mercadorias, ou algo do tipo. Já que existem casos de turistas americanos que acabaram sendo sequestrados lá no México, e digamos que nem sempre tem um final feliz. E já é confirmado que tem algo de errado nas ruínas, assim que eles chegam e encontram um Jeep do irmão de Matias ali, indicando que eles realmente vieram, mas nunca foram embora. A primeira coisa seria tentar ligar para o irmão do cara. Isso já serviria para testar se é possível fazer ligações no meio do mato, e caso ele não atendesse, eles deveriam ficar no mínimo preocupados, e ligar para as autoridades informando que o irmão dele desapareceu nas proximidades. Mas mesmo assim, os jovens entram na mata como se fosse ser um passeio legal no parque. E é óbvio que vão ter animais selvagens, e a galera pode ser atacada por alguma coisa no caminho. Portanto, ir sem um guia que sabe as melhores regiões para andar e conhecer bem a mata, confiando apenas em um mapa feito às pressas por pessoas que não são experientes em cartografia, já é burrice. Mas já que eles estão dispostos a fazer isso, o pessoal deveria pelo menos levar um kit de primeiros socorros, para o caso de uma emergência. E também antialérgicos para picadas de insetos ou contato com ervas venenosas. Alguma faca ou spray de pimenta para se defender da vida selvagem local. Medicamentos e suprimentos para o caso de ficarem perdidos, como fósforos, isqueiros, água e comida. Assim, todos iriam garantir a segurança do grupo, tornando esse passeio bizarro um pouco menos fatal. Depois de andar muito, eles fazem uma pausa para procurar a entrada, e as garotas percebem duas crianças olhando de longe com uma expressão triste. Mas antes que pudessem chegar perto deles para entender o porquê disso, Matias encontra a passagem que levava até o monumento Maia, o que faz Amy duvidar se deviam ir mesmo, pois quem quer que tivesse passado por ali fez questão de cobrir a entrada. Só que todos a ignoram, já que não queriam andar mais de 11 milhas até a cidade. E atravessando a mata densa, eles chegam numa espécie de construção antiga, que estava completamente coberta de vinhas. Nesse momento, Matias percebe uma tenda no topo da estrutura, e fica curioso para saber o que tinha ali. Mas antes que pudesse subir, um estranho aparece gritando, e falando em outra língua que não era para o grupo se aproximar dali se não quisessem que suas cabeças explodissem. Mas obviamente eles não entendem. Logo mais pessoas aparecem, e com
com medo do que poderia acontecer, Jeff pede que Matias mostre a eles uma foto de seu irmão, e é isso que ele faz, perguntando se tinham visto ele, e os caras reconhecem o rapaz imediatamente. Mas nesse momento delicado, Amy acha que era uma boa ideia para tirar fotos dos homens, e acaba pisando nas vinhas enquanto tentava enquadrar melhor. A soma desses dois atos faz os estranhos sacarem suas armas, assustando todos. Nesse momento, o amigo de Matias pega a câmera e acaba pisando nas vinhas. Então quando o cara vai entregar o aparelho para os caras, ele é finalizado, fazendo com que os outros se assustem e corram para o topo da construção na tentativa de se salvar, mas nem imaginavam que vão enfrentar um destino pior do que a morte. Bom, esses jovens deveriam ter planejado melhor essa aventura e pedido para Matias encontrar um guia especialista. Isso porque são ruínas antigas que podem desabar a qualquer momento, deixando todos presos dentro dela, ou no pior dos casos, finalizando a todos. E lembrando do que os nativos falaram sobre essa terra ser um local ruim, pode ter uma razão para a entrada estar escondida, já que seja lá o que está acontecendo por ali, provavelmente é perigoso o suficiente para as pessoas quererem manter intrometidos afastados, e cruzar essa linha pode gerar um evento catastrófico. Fora que aquelas crianças estavam vigiando em busca de invasores, funcionando como olheiros, e sendo avistados por eles, seria extremamente importante fugir, antes deles avisarem os adultos, já que as crianças estavam bem arrumadas e não pareciam estar passando fome, o que torna lógico que tem mais gente junto com eles. E essas pessoas podem ser perigosas, mas é claro que nossos gênios incompreendidos preferem ignorar esse fato e continuar caminhando na mata. Além disso, Amy ficar tirando fotos de um cara desconhecido que está bravo e nitidamente armado é uma loucura sem limites. E apesar de não entender a língua deles, aparentemente essas pessoas querem que o grupo se afaste das vinhas, já que eles ficaram agitados quando viram Amy pisar nelas, indicando que tem algo de errado com essas plantas. Mas bom, seja lá o que tiver dentro dessas ruínas, possivelmente é perigoso, já que tem pessoas se dedicando a proteger o local 24 horas por dia. Eles até mesmo esconderam a entrada para afastar as pessoas, e não parecem querer dinheiro ou algo do tipo, mostrando que eles realmente querem apenas proteger as ruínas. Sabendo disso, os jovens deveriam se afastar delas rapidamente, já que quando Matias foi entregar o celular para mostrar as fotos de seu irmão, eles não foram agressivos, ou seja, se eles se afastassem lentamente das ruínas, é possível que nenhum deles tivesse batido as botas. Agora, a única coisa que resta é tentar usar alguns dos telefones se aproveitando da altura daquela pirâmide para pegar algum sinal. Lá em cima, o pessoal encontra algumas barracas de acampamento, mas não tinha ninguém ali por perto. Assustados, eles tentam usar seus celulares para pedir ajuda, mas ninguém tem sinal, e Matias teve seu telefone tomado pelos caras quando foi mostrar a foto do seu irmão. Portanto, todos estavam presos ali. No centro das ruínas tinha um buraco com uma corda, que eles presumem ser a escavação, mas ninguém estava afim de entrar ali se não fosse extremamente necessário. E olhando em volta, o grupo vê que os aldeões estavam fazendo um acampamento em torno da pirâmide, o que deixa todos ainda mais desesperados. E procurando uma forma de escapar, Matias vê o corpo de um homem enrolado em vinhas e percebe que era o seu irmão, deixando o pobre coitado arrasado. Ele se joga no chão arrancando a planta de cima do corpo, chorando compulsivamente. Só que tudo que Eric consegue pensar nessa hora é onde estava o corpo da arqueóloga que estava com ele. E aí Jeff pega um pouco de água para jogar nas mãos de Matias, que estavam quase em carne viva desde que ele tocou na planta. Só que todos pensam ser apenas uma reação alérgica. Na tentativa de acalmar os amigos, Jeff fala que os nativos parecem não querer se aproximar das ruínas, portanto eles só tinham que esperar, pois uma hora alguém iria procurá-los, já que Matias tinha deixado uma cópia do mapa com os gregos. Além disso, se eles não aparecessem no hotel para fazer o check-out, a companhia iria acionar a polícia, que acabaria encontrando eles em algum momento. Porém, um pingo de esperança renasce quando o grupo começa a escutar um celular tocando. É aí que Matias fala que esse era o telefone do seu irmão. O problema é que o som vinha de dentro das ruínas. Com isso, Matias pede para seus amigos ajudarem ele a descer para pegar o aparelho, e Amy vai buscar um lampião que encontraram em uma das barracas para ajudá-lo a enxergar lá embaixo. O problema é que a corda estava muito velha e acaba se rompendo, derrubando o homem na escuridão. Por sorte, ele não morre na queda, já que as pessoas conseguem ouvi-lo gemendo de dor lá embaixo. E eu não sei se dá pra dizer que isso foi sorte, porque esse coitado vai sofrer daqui pra frente. E para ter certeza de que ele estava bem, Jeff pede para uma das garotas descer e conferir como Matias estava, pois elas não conseguiriam puxá-lo se um deles fossem lá embaixo. E vendo que Amy ficou com muito medo, Stacy se oferece para ir no lugar dela. Só que os caras não pensaram bem nessa ideia, e graças a isso não tinha corda o suficiente para descer até o final, pois ela tinha se partido anteriormente, deixando Stacy suspensa sobre o corpo do cara. Porém, como eles não cansam de dar más ideias, eles sugerem que Stacy pule para conferir Matias, e ela faz isso já que seu amigo estava implorando por socorro. Mas como já era esperado, a jovem acaba ferindo gravemente sua perna e quebrando mais uma das lamparinas. Ok, seja lá o que tem aqui, é muito perigoso, já que se os nativos quisessem realmente acabar com os jovens, eles poderiam apenas subir as ruínas e finalizá-los, mas na verdade eles parecem estar mantendo eles em uma espécie de quarentena, como se eles estivessem doentes, o que é no mínimo estranho, principalmente porque os habitantes parecem ter medo do que tem nas ruínas, e mesmo se esperarem que o hotel chame ajuda, dificilmente a polícia iria encontrá-los no meio do mato tão longe do hotel, fazendo com que o grupo esteja sozinho para encarar esse desafeto, e tenham que encontrar formas de escapar. Quanto à corda, os rapazes deveriam conferir bem a resistência dela, e se estava tudo bem com a estrutura, já que ela estava
abandonada ali há um tempo indeterminado embaixo de sol e chuva, podendo ter comprometido a integridade da corda. Agora falando do resgate de Matias, pedir que Stacy pule lá embaixo é uma burrice sem tamanho, isso porque esse ato apenas faria os dois ficarem presos lá. Ao invés disso, os amigos poderiam ter amarrado o lampião na corda e usado o objeto para iluminar o fundo e saber mais ou menos a profundidade e como Matias estava, sem arriscar a vida de mais ninguém. Depois de pedir alguns fósforos para enxergar algo e dar uma boa conferida no cara, Stacy fala que Matias provavelmente fraturou sua coluna, já que ele não conseguia andar ou mover as pernas, fora que ela não conseguia achar o telefone por conta da escuridão. E aí Jeff avisa que teriam de fazer uma máquina improvisada para puxá-lo até a superfície e poderiam usar as plantas em volta para isso. Mas Amy acha esse plano terrível e decide ir falar com os ativos para pedirem ajuda. Mas obviamente isso não funciona, já que os aldeões não entendiam a língua que nenhum deles falava e apenas ordenaram que o grupo subisse novamente. Então, em um acesso de fúria, Amy arranca um pouco da vinha e joga numa das crianças, e assim que o pequenino é tocado pela vegetação, os ativos entram em pânico e finalizam a criança. Depois de ver essa cena, o casal volta até Eric completamente traumatizado, contando que aquelas pessoas tinham medo da vinha e por isso estavam tomando distância dela e não subiam na pirâmide. Sem mais opções, os rapazes constroem a maca e enviam Amy para ajudar no resgate. O problema é que a corda não chega até o chão, fazendo com que as duas tenham que tentar levantar o cara e colocá-lo na maca, já que ele não conseguia andar. Só que como esperado, isso causa uma dor alucinante no coitado, e quando todos finalmente chegam até a superfície, Jeff, que é um estudante de medicina, diz que Matias nunca mais poderá se mover novamente, e aí ele pede que todos comecem a procurar por remédios para ajudá-lo com a dor. E enquanto procurava, o rapaz encontra a passagem do amigo de Matias que foi baleado, e mostra que o cara devia partir amanhã de manhã. Portanto, se ele não aparecesse, as pessoas iriam procurá-lo. E os outros amigos do cara que também estavam com o mapa deveriam chegar nas redondezas até o fim do dia seguinte. Portanto, era só eles aguentarem até lá e tentarem dormir. Em seguida, Eric consegue fazer o gerador funcionar para terem um pouco de luz, e ele pergunta a Jeff se Matias estava bem. Mas o jovem conta que se não levassem ele às pressas para o hospital ou deixassem de limpar os curativos, ele provavelmente iria morrer de infecção ou hemorragia. Bom, definitivamente agora podemos afirmar que tem algo de errado com essa planta, já que os ativos finalizaram uma criança a sangue frio apenas porque ela encostou nas vinhas, talvez porque ela transmita algum veneno, infecção ou doença contagiosa. E isso fica ainda mais claro porque eles nem quiseram se aproximar do corpo do garoto depois de finalizá-lo. Sabendo disso, para garantir sua segurança até que alguém fosse procurá-los, como os amigos de Matias. O pessoal deveria tentar atear fogo nas plantas, começando por um lado da pirâmide, para tentar fugir pelo outro. E como as folhas são altamente inflamáveis por natureza, era só tacar um pouco daquele uísque nas plantas e jogado um fósforo, ou usado uma tocha para tacar fogo nelas. Já falando do resgate, levantar Matias daquela forma poderia partir ainda mais sua coluna, causando uma imensa dor e piorando o ferimento, fazendo com que ao invés de ficar paraplégico, ele ficasse tetraplégico e não conseguisse nem mesmo se arrastar. Fora a chance de romper um vaso sanguíneo importante, dando a ele de brinde uma bela hemorragia interna, o que pode atiçar ainda mais as plantas, que parecem de alguma forma saber quando tem pessoas feridas e vão atrás de sangue, como se fosse disso que elas se alimentam. E isso ainda é mais reforçado pelos corpos espalhados entre as vinhas, mostrando que desde sempre elas parecem se mover em direção à carne, como plantas carnívoras conscientes que sabem onde está o seu alimento. E pelo estado recém-decomposto do irmão de Matias, dá para considerar que elas se movem e crescem muito mais rápido do que plantas normais. Ou seja, o grupo tem que tomar o máximo de cuidado com qualquer tipo de ferimento para não se tornar a próxima vítima dessa coisa. Durante a noite, Eric e Jeff trocam de turno para vigiar o grupo e permitir que as garotas tivessem uma noite tranquila. Porém, quando Stacy acorda, ela sente algo em sua perna e tira a coberta, revelando várias vinhas crescendo e entrando em seu ferimento na perna. Desesperado, Eric tenta ajudar arrancando a planta de lá, e logo Jeff aparece para ajudar. Em paralelo, Matias começa a gritar por Amy, dizendo que tinha algo de errado com suas pernas. Mas assim que Amy tira a coberta para averiguar, ela começa a chamar pelo seu namorado, que deixa o outro casal sozinho e vai ajudar. No momento que Jeff sai, Eric percebe algo assustador. As plantas estavam crescendo em suas roupas, e possivelmente na pele deles também. Portanto, em algum momento, elas iriam crescer de dentro para fora, explodindo eles. Enquanto essa revelação bombástica acontecia, Jeff vai dar uma olhada nos ferimentos de Matias, e vê que as plantas tinham comido grande parte da sua pele, e já estavam quase chegando na cintura. É aí que o grupo escuta o telefone tocando novamente, e num ato desesperado de conseguir ajuda, Jeff pede que Stacy e Amy desçam até a escavação para procurar o aparelho, e ele faz duas tochas improvisadas e envia as meninas para baixo. Então elas começam a seguir o som até o que parecia ser uma rachadura na parede, e lá a dupla vê o corpo de uma mulher, e até pensam que ela estava viva, mas infelizmente a coitada já tinha batido as botas. Mas as duas veem que tinha um celular na mão do corpo, e o pegam pensando que aquilo estava vibrando, porém percebem que o aparelho estava quebrado, deixando ambas tristes, já que agora elas não poderiam deixar o like no vídeo do Derrotando Filmes. Mas vocês podem, então deixem o like aqui galera, que ajuda demais. Amy nota umas flores ali do lado que estavam vibrando, emitindo sons parecidos com telefones, só que quando ela vai tocar,
as vinhas atacam seu braço tentando agarrá-lo, e todo o local ganha vida de uma forma bizarra. Ambos correm para a saída, mas a vegetação tenta de todas as formas impedi-las, apagando suas tochas e se embrenhando nelas. A sorte é que quando as amigas chegam até a corda, os rapazes já estavam prontos para puxá-las à superfície, fazendo com que as duas escapassem por um triz. Ao chegar na superfície, as amigas contam o que aconteceu lá embaixo e pedem para sair dali, mas os caras não parecem muito convencidos da história. Porém, preocupado com sua amada, Eric diz que vai tentar ir até o jeep que viram na entrada da mata e buscar ajuda. Mas Jeff discorda completamente desse plano, já que tinha uma legião de pessoas armadas mantendo eles em quarentena. Fora que não era comum americanos desaparecerem em viagens, e ele acreditava fielmente que uma hora alguém iria aparecer para salvá-los. Tudo o que precisavam fazer era esperar e ficar vivos até lá. Ok, galera, vamos deixar uma coisa clara aqui. O Matias iria morrer de qualquer jeito. Se não fosse por infecção, seria por hemorragia interna gerada pela sua coluna, ou até mesmo da insolação, da falta de comida, e como ele estava sem conseguir usar as pernas, no caso de alguma brecha para uma fuga, ele não conseguiria ir com o restante do grupo, e carregá-lo apenas iria atrasá-los. Portanto, Matias não tem qualquer chance de sair dali. O mais indicado nessa situação, mesmo que os caras não queiram, é finalizar o maluco e deixar ele descansar em paz. Em seguida, seria interessante aproveitar o álcool e os fósforos para tentar fazer um sinal de fumaça, já que os ativos não iriam subir a pirâmide para finalizar o grupo. Assim, algum guarda florestal ou avião que estivesse nas redondezas poderia acabar vendo de longe e indo até o local ajudar. Lembrando que eles deveriam tentar queimar alguma coisa de borracha, para tentar formar uma fumaça preta que chamaria muito mais atenção. Quanto às plantas, elas definitivamente são algum tipo de ser que a ciência ainda não descobriu, já que elas são nitidamente capazes de reconhecer sons e imitá-los com perfeição, podendo ouvir, pensar e até mesmo se mover. E provavelmente elas sentem o cheiro do sangue através do ar usando as suas pétalas ou esporos, tornando elas caçadoras natas. Agora, a forma que essa criatura ficou presa ali é inimaginável, já que teriam de isolá-la e prendê-la, e para isso acabariam tendo que tocá-las, então fica aí o questionamento. Depois de repartir os últimos mantimentos entre o grupo, Jeff vai dar uma olhada nas pernas de Matias, e vê que além da infecção, as plantas tinham comido tudo abaixo dos joelhos. Então ele vai até o restante do grupo dar as notícias, enquanto Stacy avisa que sentiu uma daquelas plantas crescendo no ferimento da sua perna, mas ninguém lhe dá ouvidos. Jeff conta que precisavam amputar as pernas de Matias o mais rápido possível, pois ele estava com ferimentos extremamente infectados, e não iria durar mais de um dia se continuasse assim. Então, seus amigos perguntam como ele planejava fazer isso, e o jovem conta que iria quebrar os ossos com uma pedra e arrancar o restante usando a sua faca de caça. E de acordo com ele, não iria doer nada, já que a coluna do cara estava quebrada, e teoricamente Matias não iria sentir suas pernas. Obviamente, Amy e Eric acham loucura, mas sabendo que essa seria sua única chance de sobreviver, Matias pede que eles arranquem logo o que sobrou de suas pernas, e aí Jeff pede que as jovens esperem na barraca, e começa o processo. Só que o Matias sente tudo o que estava acontecendo, e grita tão alto que até os nativos conseguem ouvir. Depois de algum tempo, eles finalizam, e vemos que o cara desmaiou de tanta dor. E enquanto o grupo brigava com Jeff por ter mentido, já que Matias parecia ter sentido tudo, todos veem as plantas se movendo para pegar o restante das pernas do cara. Isso deixa as meninas apavoradas. Ao anoitecer, Jeff desce a pirâmide para checar como estava o acampamento, deixando novamente sua namorada sozinha. Já lá em cima, Stacy começa a surtar sem limites, e Amy abandona ela para conversar com Eric, perguntando se ele realmente achava que alguém viria ajudá-los. Mas o cara diz que não, pois provavelmente a única chance deles é encontrar um meio de fugir. Então Amy deita no ombro do cara chorando, e Stacy ouve isso como se os dois estivessem dando uma relaxada. E aí ela sai pistola da barraca gritando com os dois. E para piorar a situação, Jeff ouve a briga e aparece. E é aí que Stacy abre o bico, contando das traições da amiga. Só que essa confusão toda tira a atenção da galera de Matias, que estava sendo finalizado pelas plantas, e quando Jeff percebe, já era tarde demais. Ao ver a cena das plantas entrando no cara, Stacy endoida de vez, e começa a querer abrir o bucho para provar aos amigos que tinha algo crescendo dentro dela. Mas o grupo a impede, dizendo que iria ficar tudo bem. Porém, Stacy diz que eles não estavam lhe ouvindo, e as plantas começam a mimetizar o grito, imitando perfeitamente a voz da garota, e quase deixando todos loucos. Bom, essa operação tem uma grande chance de dar errado, isso porque sem anticoagulantes e os equipamentos certos, além de um ambiente esterilizado, as chances de Matias morrer de infecção ou hemorragia seriam imensas, pois mesmo que queimassem um ferimento com a panela, as queimaduras iriam infeccionar novamente, e dar álcool para o cara apenas iria ajudar em sua desidratação. Não sei nem como ele ainda não estava alucinando da dor e do calor, já que ele estava no sol e ninguém cobriu ele direito, pois essa tenda foi muito mal feita. Além disso, brigar nesse momento apenas iria piorar as coisas, já que eles são a única companhia um do outro, e discussões assim só iriam tornar a estadia por tempo indefinido pior do que já é. E por falar em brigas, isso tudo foi causado pela planta, que possivelmente imitou a voz de Amy, na tentativa de jogar uns contra os outros, e como Amy e Stacy já viram isso acontecer, não é compreensível que elas iniciem uma briga por causa disso, já que era óbvio que numa situação daquelas, ninguém além da Stacy estaria pensando nesse tipo de coisa, já que ela deu uma relaxada manual para o Eric antes de dormir uns dias atrás. Mas nada disso teria acontecido
sido se eles estivessem levado mais suprimentos, pois todos estariam com um humor melhor se estivessem devidamente alimentados e hidratados. No dia seguinte, Jeff e Amy se sentam na beirada da pirâmide, e veem os nativos espalhando sal pelo chão para impedir que a planta se espalhasse, como se quisessem manter ela presa ali. E seja lá o que a planta for, é antiga, pois os nativos adoravam aquilo como se fosse uma divindade. Já as aves aprenderam a não pousar ali, e até mesmo os cavalos tinham medo. E aí Amy pede desculpas pelo que aconteceu, mas Jeff nem se importa mais, já que sabia que todos iriam morrer em pouco tempo, pois as plantas estavam crescendo cada vez mais em suas roupas, se espalhando pelo corpo. Isso fica ainda mais evidente quando Eric chama os outros para mostrar que tinha uma planta se mexendo nas extremidades do torso de Stacy. E aí Jeff inicia uma operação para tirar as raízes de dentro da jovem, mas mesmo depois de arrancar todas, ela continua insistindo que ainda tinham vinhas em seu corpo. Porém, seus amigos garantem que não tinha absolutamente nada ali. O problema é que ela não acredita, e vendo que sua namorada já estava psicologicamente abalada por tudo que aconteceu, Eric se cansa de esperar, e diz que vai tentar fugir durante a noite. Só que quando eles vão dormir para guardar energia e esperar anoitecer, Stacy se esgueira até a mochila de Jeff, onde encontra a faca. É aí que ela volta a ouvir os unidos das plantas, e quando seus amigos acordam com os gemidos de dor, eles encontram a garota se depilando até o osso, digamos assim. Jeff até tenta impedi-la, mas Stacy o ataca, cortando a mão do cara com a faca. E aí quem tenta pará-la é Eric, mas em um devaneio de loucura, a mulher crava a faca em seu peito, o finalizando. Vendo o que fez com seu amado, a garota se deita implorando para que seus amigos a finalizassem, e com pena da garota, Jeff termina o serviço. Um tempo depois, ele arma um plano com a sua namorada para que pudessem fugir, e passa o sangue de Stacy em seu rosto, entregando-lhe a chave do carro, e pedindo que quando ele der o sinal, ela corra o mais rápido possível. Aí ele desce a pirâmide segurando a jovem, e a coloca no chão, indo na direção oposta de seu corpo enquanto distraía os nativos, e quando eles estavam longe o suficiente, Jeff ordena que sua amada corra, e ela foge pela floresta dentro, enquanto o cara é finalizado e puxado pelas plantas para ser consumido. Em paralelo, Amy consegue fugir até o Jeep com alguma dificuldade, e por sorte o carro liga, e ela consegue sair dali. Mas no caminho vemos que as vinhas estavam crescendo dentro dela, e aí ela teria pouco tempo para chegar até um hospital e ser socorrida. E mais tarde, os amigos de Matias finalmente chegam, iniciando assim mais um ciclo para alimentar aquela planta maldita. Ok galera, Amy deve ter ficado viva se ela conseguiu chegar a um hospital, pois as vinhas que estavam dentro dela com certeza seriam extraídas, e ela tomaria algum remédio para garantir que esses corpos estranhos fossem expelidos, já que pelo que deu para notar, as vinhas só matavam a pessoa quando ela estava fraca demais e pronta para ser puxada pelas plantas. Mas esse pessoal poderia ter se esforçado mais para não deixar seus amigos serem finalizados tão rapidamente, escondendo aquela faca em seus bolsos, por exemplo, já que era nítido que Stacy estava psicologicamente abalada com tudo, e poderia acabar fazendo alguma besteira. Sabendo disso, eles deveriam fazer turnos para vigiá-la, nunca deixando a garota sozinha. Quanto ao jeito que tentaram tirar essa faca dela, Eric deveria ter tomado mais cuidado ao ver que a garota também estava machucando os outros à sua volta. Sabendo disso, ele deveria ter se aproximado com a guarda alta e pedido que os outros a cercassem, para que pudessem derrotá-la o mais rápido possível, sem permitir que ela se machucasse mais, ou que fira outras pessoas, já que quanto mais feridos, maior a chance dessa planta obter novos receptáculos, matando essa pessoa de dentro para fora. E talvez usar algum tipo de pano em uma situação assim é muito mais útil, pois você iria impedir que a pessoa mova o braço na sua direção, não levando uma facada no processo. Fala galera, isso foi como derrotar as ruínas. Você acha que conseguiria sobreviver? Me contem nos comentários. E se você adotasse uma preguiça, mas descobrisse que ela é um animal mortal, o que você faria? Quer saber como essas garotas vão se virar contra esse predador sanguinário? Então clique aqui nesse vídeo, ou aproveite para ver outras sugestões do Derrotando Filmes. Muito obrigado por assistir, e lembre-se de tomar cuidado ao explorar ruínas antigas, nunca se sabe as aberrações que podem estar guardadas lá dentro.